Olá, boa noite. Hoje eu vou gravar a 10ª parte do meu audiobook A Alegria é Divina. E vamos começar então com o 15º capítulo, Ramiro e Giorgio. No terceiro mês de faculdade eu conheci Ramiro e Giorgio, dois filhinhos de papai. Eram de famílias poderosas e poderiam ter tudo o que queriam, mas se sentiam tão entediados com suas vidas inúteis de playboys que sonhavam em ser bandidos. Adoravam andar armados, ouviam Racionais MCs e falavam gírias de ladrão porque achavam que assim impressionavam as garotas. Ramiro era o mais idiota, um perfeito Maria vai com as outras que imitava tudo que Jorge fazia. Jorge era um psicopata, mentiroso, sádico e violento, sem nenhuma noção de moral. Quando ainda estávamos na universidade, tudo não passava de fantasia, daquela coisa da gente se reunir para falar de como seria bom sermos chefões do crime, das garotas que poderíamos ter, do glamour de sermos respeitados e temidos. Ramiro até sonhava em namorar uma artista de Hollywood. Com grana e poder, eu como até Angelina Jolie, era o que ele sempre dizia. O pai de Giorgio era um banqueiro famoso, cuja principal atividade era a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Claro, muita gente desconfiava de suas operações, mas ninguém se atrevia a mexer com alguém com tantos amigos importantes. Eram políticos e empresários poderosos que colocavam dinheiro na produção e no transporte da droga, mas que também financiavam plantações por toda a América Latina. E eles elegiam e derrubavam governantes, mas jamais seriam pegos, porque no Brasil os poderosos já nascem com um atestado de impunidade. Ramiro e Jorge sempre davam grandes festas com drogas de todos os tipos e em grande quantidade. Nunca gostei de drogas, jamais me envolvi com nada assim que fosse pesado, além de álcool de vez em quando e o cigarro que eu passei a fumar depois que fui parar na 25 de março. Por isso, todos estranhavam eu ser o único que não chapava durante as festas. Depois de um tempo, as festas acabaram se tornando um tédio. Não dava mais para viver como se a vida fosse uma noite de sábado. Por isso, logo no segundo ano de faculdade, fizemos um trato de que faríamos de tudo para sermos poderosos. Veja bem, não se tratava de ter apenas sucesso na vida, já que os dois eram milionários, mas de poder. E foi assim, alguns meses após me formar, que deixei a agência de publicidade para começar uma sociedade com meus amigos. Marcelo Fritz, claro, tentou me convencer a não sair. Ele era inteligente demais para acreditar naquela conversa toda de empresa de exportação e importação que eu jurei que o pai do Giorgio iria bancar só para o filho dele deixar de ser um playboyzinho inútil. Como ele não conseguiu me fazer mudar de ideia, Marcelo me desejou boa sorte e se despediu de mim. Senti naquele instante que seria a última vez que nos veríamos, e mesmo assim, eu não pensei duas vezes antes de partir. Então, antes de eu sair, ele me falou: Rodrigo, se você apostar com Deus e ele ganhar, ainda assim você será um vencedor. Mas se você apostar com o diabo e vencer, ainda assim você será um perdedor. Capítulo 16. Cumprindo a promessa. Mal entramos na Bahia e Pedro se transformou. Seu repertório de reggae e punk rock, que já estava me deixando louco, finalmente foi trocado por surf music, blues e axé music. Pedro, eu não acredito que você vai tocar outra vez Ivete Sangalo. Ok, vamos fazer uma votação, ele sugeriu. Como assim uma votação se só tinha eu e ele para votar? Ah, você esqueceu de Gene Simons, ele apontou para o nosso terceiro viajante, que como sempre estava em seu colo. Pedro, você vai me dizer que ele gosta de Ivete Sangalo, só que voto de cachorro não vale. Voto de cachorro vale sim, e ele adora Ivete Sangalo, então nós ganhamos por 2 votos a 1. Como se não bastasse aquilo o tempo todo, eu ainda tinha que aguentar as lampadinhas coloridas que ficavam no para-brisa da Clotilde, que piscavam no ritmo do axé. E não me pergunte como ele fazia aquilo, porque nem eu conseguia entender que graça tinha em deixar uma Kombi parecida com um disco voador no meio da escuridão daquela estradinha de terra. E que estrada horrível! Tinha tantos buracos que mal dava para manter o traseiro no banco. A Kombi sacolejava de um lado para o outro, rodando em uma velocidade digna de um caramujo. E tudo isso porque ele queria
ir a um vilarejo esquecido por Deus, um lugar cujo nome era, adivinha, Purgatório. Pedro, por que vamos para essa vila esquecida por Deus? E que nome esquisito é esse? Sei lá, Porto Seguro está logo ali, você quer ir para um lugar no fim do mundo onde nem deve ter luz elétrica? Deixou de ser resmungão e dirige, Pedro respondeu. Chegou a hora de você pagar a promessa que fez para aquela menina loura. Que droga! Ele também sabia do fantasma da menina que apareceu no meu apartamento e da promessa que eu havia feito de procurar seu pai. O problema é que eu não estava nem um pouco com vontade de cumprir minha promessa. Pedro, mas eu não cumpria nem as promessas feitas aos vivos, quanto mais aos mortos. Eu sei, por isso acho que vai adorar ajudar aquela menina, Rodrigo. Mas ela está morta, Pedro. Ora, não se prenda aos pequenos detalhes, Rodrigo. Purgatório, um vilarejo perdido no tempo, na fronteira de Minas Gerais com a Bahia. Viajamos cerca de 4 horas até chegarmos a um lugar com cerca de 2.000 habitantes e quase todos estavam ali em busca de um milagre. Aliás, tudo no vilarejo parecia girar em torno de um comércio da fé, pois ali, há muitos anos, vivia um beato que diziam ter o poder de curar os enfermos e os moribundos. E apesar de ele já ter morrido há mais de 100 anos, sua sepultura no centro do vilarejo vivia cercada de beatos que tocavam uma lápide de pedra e imploravam por um milagre. Mas há muito tempo não se ouvia falar de nenhum milagre por ali. Meu Deus, mas quantos lamentos! Nunca entendi essa mania que as pessoas têm de gritar e chorar quando pedem algo para Deus. Na praça central havia uma igreja caindo aos pedaços que guardava as relíquias do beato, uma camisa velha, um par de sandálias de couro e um tufo de cabelos. Na porta de entrada, uma pequena multidão formava uma fila sinuosa que se estendia por quase 100 metros. Eram aleijados e doentes em cadeiras de rodas, muitos deles protegidos do sol por guarda-chuvas pretos segurados por crianças que cobravam R$ 1 pelo serviço. Um pouco mais adiante, uma dupla de repentista cantava as graças do beato, martelando as cordas de aço de suas violas. Logo mais adiante, um velho, vestido de branco da cabeça aos pés, gritava aos demais que o beato voltaria na forma de uma ave dourada, espalhando seu amor divino e transformando o purgatório em uma terra de leite e mel. Era incrível, mas o vilarejo estava morrendo pela falta dos milagres. Antes, as pessoas vinham de todos os cantos e lotavam todos os hotéis, que eram dezenas. Agora, só restava uma simples pensão com meia dúzia de quartos. Os fiéis de antes sumiram, deixando apenas aqueles que, de tão miseráveis, não podiam se dar ao luxo de uma cama decente. Por isso, armaram suas redes ao relento, sob as árvores secas, que sem as folhas deixavam os raios do sol passar, que queimavam a terra e desenhavam no solo as sombras sinistras de galhos secos. Purgatório era um nome bem apropriado para um lugar que ficava no Vale do Jequitinhonha, terra de dor e sofrimento, esquecida pelos governantes e até pelo beato João José Dourado. Em menos de 100 metros de caminhada, eu já havia perdido a conta de quantas crianças tinham me puxado pelas mangas da camisa pedindo esmola. Moço, dá uma esmola pelo amor de Deus. Moço, me dá uma moeda. Tentava afastá-las, mas para cada uma que eu me livrava, outra corria e ocupava o lugar. Tô com fome, moço. Me dá uma esmola, moço. Diante de tanta miséria, pensei em ir até a Kombi e distribuir a comida que tínhamos guardado, mas Pedro me demoveu de tal ideia. Se você der algo para elas, terá que dar o tempo todo, pois a fome que elas sentem não pode ser saciada com esmolas. Não entendo, reclamei. Você não deveria querer ajudá-las, Pedro? Sei lá, Jesus não fez aquele milagre dos peixes e alimentou uma multidão? Não sou Jesus, sou apenas um anjo, Rodrigo. E como é que você quer que eu faça a multiplicação dos peixes se aqui nem tem água? Horas, mas isso não é problema porque tem umas galinhas ali atrás daquela casa, retruquei indignado com sua falta de compaixão. Pedro parou e olhou para mim, diretamente nos olhos. Você está querendo que eu faça o milagre da multiplicação das galinhas? Ah, sei lá, Pedro, isso deve ser fácil para você. Mas Pedro não se deixava convencer. Rodrigo, a fome do homem deve ser saciada pelo próprio homem, não por anjos ou santos.
Havia um propósito quando Jesus fez aquele milagre. E esse propósito, por mais que você ache fundamental nesse momento, não existe aqui em purgatório. Sem contar que certas coisas só podem ser feitas com permissão superior. Não basta eu querer fazer um milagre e está tudo bem, entendeu? Você, como muitas pessoas, acredita que Deus deveria intervir nesse tipo de situação. Mas se os pássaros e os lobos buscam o próprio alimento, não seria estranho eu dar de comer àqueles que têm muito mais capacidade e mesmo assim preferem viver da caridade? Rodrigo, entenda que se der o pão, em breve terá que dar a carne. E quando a carne não for mais suficiente, os mesmos que imploram hoje exigirão o seu sangue. Nossa, Pedro, eu só queria dar um pouco de comida para elas, mas se isso vai acabar com o meu sangue, esquece. Rodrigo, você mal sabe o preço que os caridosos pagam para satisfazer os que vivem da caridade. Tudo bem, assunto encerrado. Mas ainda faltava encontrar o pai daquela menina. E eu queria que fosse rápido, sem enrolação, porque assim poderíamos sair logo daquele lugar horroroso. Estava me sentindo pesado, como se minha energia estivesse sendo sugada por centenas de vampiros. Eu já tinha ouvido falar que certas pessoas sugam a energia dos outros, mas nunca acreditei até ver como aqueles olhos que me seguiam pelas ruas de terra retiravam de mim um pouco de ânimo que ainda me restava. Só tinha um problema. Eu não sabia o que dizer. A garota me pediu para procurar pelo pai, mas o que eu diria quando eu estivesse com ele? O fantasma da sua filha me mandou vir aqui, mas eu não sei o que dizer porque ela não me disse nada sobre o que eu tenho para lhe dizer? Ah, não. Eu só podia estar ruim da cabeça quando fiz aquela promessa. Mas Pedro me pedia para ter paciência e quando chegasse a hora eu saberia o que fazer. Horas, que saco! Por que será que anjos santos e enviados divinos nunca dizem as coisas diretamente? Sei lá, porque eles têm sempre que ficar nessas de quando chegar a hora você saberá. Horas, que inferno! Mas podia ser bem pior, porque ele poderia dizer para eu deixar a luz fluir para dentro de mim, a luz da sabedoria, essas coisas que nunca dizem nada, mas que para eles têm tanto sentido. Caminhamos até o final da rua principal do vilarejo, onde havia uma pequena fábrica de velas. E pode apostar que pequena não era força de expressão. No lugar mal cabia o dono, que ainda era o fabricante e o vendedor ao mesmo tempo. Olhei para ele, um sujeito louro e magro, de média estatura que suava em bicas sob o sol. Olhos miúdos e profundos, nariz de batata. Realmente, era difícil acreditar que ele era o pai daquela menina tão bonita. Ele estava apoiado num pequeno balcão que ficava do lado de fora da fábrica e, ao seu lado, estava um sujeito que conseguia ser mais feio ainda, cuja face enrugada pelos efeitos do sol lhe dava uma aparência de amarrotado. Era corcunda, careca e baixinho, com olhos esbugalhados e um nariz imenso, cuja ponta encobria o seu lábio superior. Quando nos viram chegar, pararam de conversar e ficaram nos olhando desconfiados. Éramos estranhos. Não fazíamos parte daquele lugar medonho, por isso nos mediram da cabeça aos pés. Sei que deveria ter sido um pouco mais sutil com as palavras, mas como eu tinha pressa em ir embora, resolvi ir direto ao assunto. Olá, o senhor é Raimundo, o pai da Janaína? Ouvir o nome de sua filha foi um choque. Ele me olhou desconfiado, querendo saber o que um estranho fazia ali, perguntando por sua filha, que há mais de 2 anos havia fugido com um rapaz que, como ela, também alimentava o sonho de fugir de purgatório. O que o senhor sabe da minha Janaína? Ele perguntou. Pronto, eu não sabia mais o que fazer. Não dava para dizer, olha, sua filha está morta e blá blá blá. Foi então que ao meu lado começou a se formar a imagem da menina loura. Pelo menos dessa vez ela estava menos medonha. Parecia até que estava viva, porque dava para ver o vigor em seus olhos. Ah, finalmente você resolveu aparecer, falei mentalmente com ela, que em resposta me deu um sorriso tranquilizador. Apenas repita para o meu pai o que vou lhe dizer e logo você poderá ir embora, ela falou comigo em pensamento. Antes, porém, quando procurei novamente por Pedro, ele já estava bem longe, descendo a rua com Dini Simons, me deixando sozinho.
Gritei por ele, mas ele assinou de longe e fez um gesto com as mãos do tipo: agora é com você, meu caro. Você me paga, Pedro! Gritei, mas ele não deu a mínima. Tudo bem, pensei comigo. Respire fundo e manda ver, porque, como diz o ditado, já que está no inferno, abraça o capeta. Seu moço, se veio aqui me dizer algo sobre minha filha, desembucha de uma vez. O pai de Janaína já estava um pouco irritado com aquela situação. Olha, senhor, sua filha está aqui ao meu lado e ela pede para que eu transmita uma mensagem. Claro, eles me acharam louco. E eu não os condeno porque, convenhamos, um cara sair de São Paulo só para levar uma mensagem de uma defunta não era nada normal. Talvez por isso Raimundo tenha ficado possesso de raiva. Tão possesso que pegou um porrete que tinha escondido atrás do balcão só para me enxotar. Sobe daqui, cão dos infernos! Então Janaína me acudiu. Rápido, fale para ele que sua Ninita está aqui com você. Imediatamente ele parou e me olhou assombrado, de boca aberta. Ninita era como ele a chamava quando ainda era criança. E antes dele mudar de ideia e voltar a me perseguir com aquele porrete, continuei a repetir o que Janaína mandava. Pai, lembra quando torci meu pé no riacho seco quando fomos armar as arapucas para pegar passarinho? Lembra que me deu uma boneca de pano que eu chamei de Chiquinha? Conforme eu ia falando, seu rosto se encheu de alegria. Depois, ao perceber melhor a situação, ele começou a chorar. Então esse moço veio aqui me procurar, quer dizer que você está morta, minha filha? Ele se virou para o corcunda e desabou a chorar. Gabiru, minha filha morreu, eu perdi a minha Ninita, Gabiru, eu perdi a minha filha. O senhor não me perdeu, meu pai, eu continuava a repetir suas palavras. Sinto muito por todo o sofrimento que causei, mas eu morreria de tristeza se continuasse vivendo aqui. Só que a minha partida fez o senhor se entregar à bebida e perder a razão de viver. E sabendo disso, eu sofro, pois não posso viver assim, sabendo que minha busca por algo melhor fez o senhor um moribundo. Papai, eu sofri um acidente muito sério e hoje estou em uma cama de hospital em coma entre esse mundo e o além, e somente o senhor poderá me despertar com o seu perdão. Ué, você não estava morta? Interrompi sua conversa com o pai. Eu te disse que estava presa, lembra, Rodrigo? Quer dizer que você está presa porque não pode subir, descer, sei lá, e também não pode voltar a viver até o seu pai te perdoar, é isso? Rapaz, não interrompa a conversa dos outros. Curioso para saber o desfecho daquela história toda, o corcunda me repreendeu. Então eu continuei servindo de intermediário. Raimundo, sua filha está internada na Santa Casa de Salvador e está esperando pelo senhor. Ao ouvir aquelas palavras, Raimundo tremia de emoção. Durante mais de 2 anos ele esperou notícias de Janaína e conforme o tempo foi passando ele foi perdendo as esperanças. Mas ela estava ali, do meu lado. Ela está do seu lado? Ele cerrou os olhos na esperança de assim ser capaz de vê-la. Não, respondi. Agora ela está do seu lado, Raimundo. Raimundo olhou para a direita, depois para a esquerda. Do lado direito ou do meu lado esquerdo? Apontei para o seu ombro direito, onde Janaína apoiou a cabeça e ficou assim, tranquila, com os olhos fechados, aproveitando cada momento ao lado de seu pai. Estou sentindo ela! Raimundo sorriu enquanto procurava o celular no bolso da calça. Tô sentindo o cheirinho dela do meu lado, rapaz. Tô sentindo. Então ele ergueu o celular na altura dos olhos, girando de um lado para o outro, tentando conseguir um pauzinho de sinal que fosse. Lugarzinho miserável, nem o celular pega direito, reclamou enquanto apertava as teclas. Caminhou para frente, deu um passo para a direita, outro para trás, até finalmente conseguir sinal. Do outro lado da linha, a recepcionista da Santa Casa atendeu. E assim que ele disse que procurava uma garota de 16 anos com uns cabelinhos de ouro, imediatamente ela soube de quem se tratava. Transferiu a ligação para a UTI, onde a enfermeira de plantão o atendeu sem conseguir esconder a emoção. Começaram a conversar e ela disse que Janaína estava em coma há mais de 5 meses,
mas que nas últimas horas ela vinha apresentando uma melhora. Seu Raimundo às vezes parece que ela sorri e balbucia algumas palavras, a enfermeira lhe disse. Raimundo desligou o telefone e me abraçou com tanta força que me ergueu do chão, e me beijava o rosto e me espetava com aquela barba suada. Depois segurou meu rosto com as duas mãos e, ao perceber que havia me sujado com a terra que carregava nas mãos, puxou a manga da camisa e, segurando com as pontas dos dedos, esfregou no meu rosto. Vixe, rapaz, te sujei todo! Raimundo, sua filha está lhe esperando, eu o apressei. Sim, claro, ele respondeu. Ela está em Salvador, não é? Na Santa Casa de Salvador, não é? Na UTI, não é? Não perca mais seu tempo, Raimundo. Vá buscar sua filha. Vá logo, rapaz. Raimundo então correu até a fábrica e gritou para todo mundo sair. Germina, pega as crianças, os cachorros e coloca tudo dentro da rural, porque nós vamos buscar nossa filha em Salvador. A porta dos fundos se abriu e sua mulher saiu chorando, não acreditando no que acabara de ouvir. Repete o que disse, homem. Ela pediu em prantos. Ela tá viva, mulher. Tá lá em Salvador esperando por nós. Não é possível, homem. Repete o que disse. Sim, Janaína tá viva. Tá lá em Salvador esperando por nós. Germina balançava a cabeça. Dizia que não era verdade, mas ele ria de se fartar. Ela tá viva, mulher. A Janaína tá vivinha. Logo apareceram seus filhos. Eram 3 meninas e 4 meninos, todos entre 1 e 15 anos. Era Janaíme, Janaíma, Janaílza, Jaminelson, Jameilton, Jane Emerson e Jamelcino. E todos se abraçaram e agradeceram ao bom Deus por ter me enviado àquele lugar com boas novas. E mesmo recusando tamanha honra, ainda assim a esposa de Raimundo insistia em beijar minhas mãos. E depois mandou os seus filhos, um por um, fazer o mesmo. Que coisa, mas que mania esse povo tem de beijar mãos. Vamos logo, criançada, pegue o que tem de pegar e se ajeite na rural. Raimundo os apressava enquanto pegava 3 vira-latas assustados e os colocavam na parte de trás do carro da família, uma perua rural marrom e branca, modelo 1973. Chega de miséria, cachorrada! Agora vocês vão mijar nos postes de Salvador. Ele ria da própria piada. Aquela parecia ser uma viagem sem volta, por isso Germínia quis saber o que seria da fábrica de vela e da casa que eles tinham erguido nos fundos. Esquece seu lugar, mulher. Isso aqui é uma desgraceira, um lugar onde nem o diabo tem coragem de colocar os pés. Sabe aquele emprego de motorista de caminhão que meu irmão, o Bibiu, me prometeu lá em Salvador? Antes eu não podia aceitar porque esperava a volta de Janaína, mas agora eu posso. Vou para Salvador pegar minha filha e a gente fica morando na casa que o Bibiu tem lá no fundo da casa dele. E a gente fica lá até arrumar um lugar só nosso. Lá eu sei que eu vou ganhar dinheiro, porque aqui, Germínia, aqui não dá pra gente ganhar nem para o feijão. Germínia correu para pegar as últimas poucas coisas que ainda a importavam dentro da casa. Voltou logo em seguida e entrou na rural batendo a porta com força. Nas janelas, com seus rostos colados nos vidros, as crianças riam aliviadas, olhando pela última vez aquela paisagem decrépita. Até os cachorros estavam felizes. Eles abanavam os rabos e sacudiam suas línguas, deixando escorrer gotas grossas de babas, alegres, sempre olhando para fora com a mesma expressão das crianças. E eles partiram naquela rural velha, caindo aos pedaços, despejando no ar uma fumaça negra do escapamento que se misturava com a nuvem de poeira que se levantava por onde passavam. Fiquei parado na frente da fábrica de velas até não poder mais ouvir os latidos dos cachorros e a algazarra que as crianças faziam, rindo alto e gritando de felicidade enquanto partiam. Depois, lembrei que Pedro havia feito comigo e desci a rua principal, também chamada de Caminho do Beato, bufando de raiva. E eu precisava ensaiar muito bem minhas palavras, porque eu sabia que Pedro tentaria me convencer que fez tudo só para o meu bem. Pedro, como pôde fazer isso comigo? E eu imitava logo em seguida, me respondendo: Ora, mas foi para a sua evolução espiritual, Rodrigo. Nossa, mas que raiva! De repente, interrompendo minha briga mental com Pedro,
me dei conta de que não via Gabiru desde que Raimundo descobriu que sua filha estava viva. Então, quando estava quase no fim do caminho, notei uma multidão na porta da igreja. Que estranho, pensei comigo. Conforme fui me aproximando, algumas pessoas saíram de seus casebres e começaram a me seguir. Caminhavam no mesmo passo que eu, me olhando e cochichando uma com as outras. Parei e elas também pararam. Olharam fixamente para mim e eu senti algo estranho no ar. Acelerei o passo e abaixei a cabeça, colocando a mão do lado do rosto para tentar me esconder. Mas assim que passei pela multidão que estava na frente da igreja, escutei a voz anasalada de Gabiru. Vejam, o Beato! Gritou enquanto apontava para mim. Tá maluco, Gabiru? Que conversa é essa? É de Beato? Tá maluco? Ah, mas outro safado do Gabiru era tinhoso demais. Ele sabia que o povo precisava de um novo Beato, por isso inventou um monte de mentiras querendo que todo mundo acreditasse que eu era a reencarnação do Beato João José Dourado. E eu, no caso a reencarnação, estava ali em purgatório acompanhado por nada menos que São Benedito, meu amigo Pedro, lógico. Bem, no caso dele até fazia sentido, porque não é que Pedro se parecia um pouco com uma imagem de São Benedito que minha mãe tinha em casa? E Gene Simons então? Sim, Gene Simons foi um cachorro enviado pelo próprio São Francisco que amava os animais, mas que estava tão ocupado fazendo milagres pelo mundo que enviou Gene Simons em seu lugar como seu representante. E tudo isso foi inventado por quem? Por Gabiru. Agora, vamos fazer uma pausa para uma reflexão. O povinho com criatividade é esse. Tentei desmentir Gabiru, que na mesma hora apontou para o céu azul. Este céu é testemunha de que eu vi quando ele ressuscitou a filha do Raimundo por celular. Caramba, milagre via celular é duro de encarar, né? Agora, uma coisa que jamais se deve fazer é tentar discutir com uma multidão que acha que você é a ressurreição de um santo. Você só tem duas escolhas: aceitar que é um santo e viver às custas de gente ignorante, disposta a ser explorada, ou fazer o que eu fiz: correr. E como eu corri? Saí debandada como um louco, gritando e abanando os braços para Pedro ligar a Clotilde. Gritava e corria, e de vez em quando olhava para trás. E que visão medonha! Era tanta gente feia e maltrapilha atrás de mim que parecia que eu estava naquele seriado, o The Walking Dead. Voa, Beato! Voa como um anjo, Beato! Pedro continuava na direção da Clotilde, fazendo piada e se divertindo com a situação. E sorte dele que os anjos são imortais, porque eu juro que eu matava de tanta raiva que eu estava sentindo naquela hora. Horas, que é coisa pior do que você estar com o cu na mão e ainda ser alvo de gozação de um anjo? Pior foi que acabei tropeçando e a turba se atirou sobre mim, rasgando minhas roupas, me arranhando e puxando tufos dos meus cabelos que guardavam como se fossem troféus. Levaram até meus sapatos e minhas meias. Para tentar me livrar, rolei no chão e dei um grito tão alto que acabou acalmando por um momento a multidão. Então eu me levantei, fiz pose de santo, com direito à mão direita erguida e os dedos indicador e anelar em riste, e fiz um sermão. Amaldiçoado aquele que ferir o beato. Vocês não têm respeito. Isso é um sacrilégio, meu povo. E quando todos abaixaram suas cabeças, envergonhados, aproveitei para correr até a Kombi, que me esperava de porta aberta e o motor ligado. Pisa no acelerador até o fundo, Pedro! Gritei assim que me joguei no banco e bati a porta com força. Agora, sabe o que ele respondeu? Calma, Beato, não vai se despedir do seu povo? Pedro, você está me tirando do sério. Olha que eu sou capaz de cometer um anjocídio. Anjocídio? Pedro caiu na gargalhada enquanto a multidão cercava a Kombi. Você é muito engraçado, Rodrigo, por isso gosto tanto de você. E a gente estava lá, batendo papo na Kombi, mas o pessoal estava lá fora, batendo na lataria, implorando para eu não os abandonar. Quanto a Gabiru, bem, ele devia estar calculando quanto ganharia com a volta do Beato, por isso me olhava com a satisfação de quem acabou de fazer um ótimo negócio. O problema é que para ser um bom negócio eu teria que partir.
Deixem que ele, São Benedito e o cachorro de estimação de São Francisco voltem para o céu, de onde poderão ficar olhando por nós. Ao ouvirem Gabiru, todos se afastaram e começaram a acenar, dando adeus. Vá, Beato! Volte para junto de Deus, Beato! Depois da nossa partida, Gabiru correu até a igreja e começou a tocar o sino freneticamente. E assim que a multidão ocupou todos os bancos da igreja, ele começou a falar. Recebi do próprio Beato João José a incumbência de guiar seu povo. E ele me disse que todos aqui devem me ouvir e seguir meus ensinamentos, pois a minha vontade é a vontade do Beato e a vontade de Deus. Como todos já conheciam a fama de Gabiru, era mais do que natural que ninguém acreditasse que justo ele, um sujeitinho malicioso que vivia fazendo intrigas, seria o escolhido. E como isso o irritou, Gabiru ficou tão nervoso que teve coragem de desafiar a multidão, dizendo que queria que Deus lançasse um raio se ele estivesse mentindo. Foi por isso que todo mundo ficou calado por alguns segundos, de orelha em pé, esperando a resposta divina. Gabiru, então, ficou tão orgulhoso de sua esperteza que estufou o peito para se vangloriar. Deus sabe que não há ninguém melhor do que eu para... Nem teve tempo de completar a frase e um clarão cruzou o céu, iluminando todo o interior da igreja. E logo em seguida, um estrondo fez todas as paredes tremerem, quebrando as poucas vidraças que ainda restavam na igreja. Todos saíram correndo, acreditando que o fim do mundo tinha começado em purgatório. Mas assim que chegaram lá fora, viram que um raio havia rachado ao meio uma imensa rocha na entrada do vilarejo. E no meio dela, exatamente no meio, viram uma fonte de água cristalina brotar em profusão, escorrendo sobre a terra rachada até um açude seco que ficava na parte baixa do vilarejo. A multidão se virou para Gabiru, que diante de tal milagre estava morrendo de vergonha de ter sido desmentido pelo próprio Deus. Mas para aquele povo já não importava mais nada, pois a água que brotava abundantemente era o milagre mais lindo que Deus poderia lhes dar. Assim que ouvi o estrondo, olhei para trás e vi quando o céu foi iluminado pelo raio que caiu em purgatório. Na hora eu soube que aquilo só podia ser obra de Pedro. Claro, raios não caem do céu sem nenhum motivo, ainda mais quando não há nenhuma tempestade se aproximando no horizonte. O que você fez, Pedro? Perguntei assim que ele voltou. Nada, eu só lhes dei o que precisavam, não o que queriam. Como ele sabia ser irritante. Custava dizer que arremessou um raio em umas pedras e fez jorrar a água no meio do sertão? Sem contar que ele me proibiu de ajudar as crianças com aquele papo furado de elas vão querer o seu sangue, mas os ajudava com o que ele dizia ser um incentivo divino. Mas que cazzo é esse tal de incentivo divino, Pedro? Olha, às vezes eu podia jurar que a missão de Pedro na Terra era testar a minha paciência, porque o homem para enrolar, por que ele não era direto com as palavras? Rodrigo, se eu tivesse dado comida e dinheiro como você queria, eu estaria dando uma esmola para aquele povo. Esmola, como bem sabe, não passa de uma ilusão passageira. Mas a água que agora jorra em purgatório não é uma dádiva por si só. Ela é apenas um instrumento de transformação, pois de agora em diante eles poderão plantar e colher, quebrando de uma vez por todas as correntes que os mantinham na mendicância. Então, o milagre não está na fonte, mas no que eles farão com ela. Entendeu agora? Bem, apesar da minha rabugice, a experiência em purgatório me fez compreender um pouco mais o que Pedro queria dizer sobre os males que a caridade pode causar ao homem. Antes, eu achava que tudo era uma questão de pedir e receber. E se o pedido não fosse aceito por Deus, era porque ele não passava de um ser cruel, que mesmo vendo a dor e o sofrimento da humanidade, nada fazia para apaziguá-la. E confesso que muitas vezes odiei Deus por me negar coisas tão simples. Queria um pouco de amor, de carinho, e ele jamais fez meu pai me amar. Só que naquela época eu ainda não havia percebido que o amor fosse de pai, de mãe,
de esposa ou filho não era uma questão de obrigação. Meu pai, por exemplo, não era obrigado a me amar, pois se eu fizesse contra sua vontade, esse amor não seria verdadeiro, mas apenas uma caridade, uma ilusão passageira. E sendo assim, mesmo meu pai tendo sido tão cruel comigo, dar um amor fingido seria bem pior para mim, porque ninguém merece a caridade de um amor falso. Mas naquela experiência que tivemos, o que me deixou mais chocado foi ver que muitas vezes o poder de mudar a vida das pessoas pode se virar contra nós. Aquelas pessoas que me cercaram na frente da igreja, por exemplo, só sabiam pensar nelas. Pediam uma cura, pediam dinheiro, pediam um emprego, pediam para lhes dar uma casa, pediam um carro, pediam para trazer o homem amado de volta. Que droga! Em nenhum momento elas me perguntaram o que podemos fazer para mudar nossas vidas. Não, elas só queriam receber, só queriam ganhar algo sem fazer nada em troca. Por isso que agora entendo melhor o que Pedro quis dizer com tirarem meu sangue. Como diz o ditado, você dá a mão e elas querem o braço. Para aquelas pessoas, os homens, entre aspas, santos, não vinham à terra para ensinar, mas para dar o que elas precisavam, o que elas queriam. Aliás, eu sempre tive a sensação de que muito dos que se dizem religiosos e crentes, na verdade estão nas igrejas não pelo amor de Deus, mas porque querem fazer do Senhor uma espécie de fada madrinha que só serve para lhes fazer milagres e realizar os seus desejos. Aliás, eu nunca encontrei alguém que falasse de Deus com um coração puro. Jamais encontrei alguém que me dissesse eu amo Deus sem nenhum interesse. Citação: a vida é cheia de motivos para ser feliz. Só que muitas vezes vocês deixam esses momentos passarem em branco e depois reclamam do que recebem em troca.